Mas a Bíblia diz que diante do cântico dele, Deus responde uma oração. Deixa eu te dizer, nós temos muito mais tempo para poder se divertir do que se estressar. Uma vez que você começa a adorar ao Senhor, Deus começa a pegar aquilo e Ele começa a levar você para uma dimensão que as coisas vão começar a se manifestar, sem que a sua condição seja suficiente, sem que você tenha a porta aberta, sem que nada ainda tenha acontecido. Você tem um cântico dentro de você. Que bom poder participar desse tempo maravilhoso. De fato, é uma honra para mim. Quero já agradecer pastor Douglas, pastora Pamela, obrigado. Mais uma vez, mais um aniversário poderoso, né? E eu quero desejar de fato que vocês tenham cada vez mais abundantemente, né, sucesso em tudo que vocês estão fazendo. E eu tenho certeza que se essa igreja está avançando, a culpa é de vocês. Amém, gente? Que bom poder estar aqui nessa noite. Creio que Deus ele tem uma palavra ao seu coração. Amém? Graças a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre o propósito da bênção. E eu acredito que é um tema muito pertinente para esses dias, né? Não só para esses dias, mas acredito que essa mensagem ela vai tocar o nosso coração de forma poderosa, de forma explosiva, a ponto de fazer a gente, de fato, perceber essas coisas que Deus tem para nós. Amém? Eu gosto daquilo que fala em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, né? Que o seu divino poder já nos deu todas as coisas que precisamos para a vida e a piedade. Amém? Então você pode dizer para o irmão que está do seu lado, você não tem falta de nada. Qual foi a reação dele quando ele ouviu isso? Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum, enquanto você vai achando aí, é muito comum as pessoas falarem, né, que a bênção de Deus é algo manifesto, não está errado. Mas é claro que quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos entender de que existem procedimentos que a Bíblia nos diz acerca de como ela se manifesta, de como ela funciona. E sabe, queridos, uma vez que nós entendemos que a bênção de Deus não é um local, não é uma coisa, não é uma região, mas é o que está em nós e o que se move através de nós, tudo o que nós fazemos glorifica a Deus. Tudo que nós fazemos manifesta a vontade de Deus. E sabe que ser abençoado vai muito mais além do que ter dinheiro, vai muito mais além do que ter fama, vai muito mais além do que todas essas coisas. Ser abençoado é de fato caminhar assiduamente, né, com aquilo que Deus ele já depositou em minha vida e em sua vida. É interessante aqui em Gênesis 12, 2, eu quero fazer dois comentários sobre duas coisas que falam sobre o propósito da bênção. E quando você olha aqui, Deus chamando Abrão, né, para começar ali a sua trajetória, você vai perceber no versículo 2, eu quero destacar duas coisas que são importantes para essa mensagem. Você vai ver a palavra abençoar-te-ei e tu serás uma bênção. É claro que quando nós olhamos, né, na linguagem portuguesa, você vai perceber que existe aqui uma conjugação verbal, né, ou um provérbio que se trata sobre coisas futuras, não é assim? Abençoar-te-ei, né, futuro, né, tu serás uma bênção, futuro. Mas quando a gente estuda um pouco mais sobre a bênção de Deus, nós vamos entender de que ela não se enquadra apenas no Cronos, ela não se enquadra, teologicamente, ela não se enquadra na manifestação apenas do tempo presente. Porque a bênção nunca é uma coisa, a bênção é algo em uma pessoa. Você está aqui? E por que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque nós vamos perceber ao longo dessa mensagem que existem muitas chaves reveladoras que vão nos ensinar a caminhar com a bênção de Deus. Eu sei que você sabe que você é abençoado, eu sei que eu sou abençoado, eu sei que a Bíblia diz que nós somos abençoados, mas é interessante que quando Deus ele fala para Abrão aqui, abençoar-te-ei e tu serás uma bênção, ele não se refere apenas ao que vai acontecer no futuro de Abraão, até porque a bênção de Deus, ela é uma manifestação que acontece no Kairos de Deus e não no Cronos, porque tudo que Deus faz, Ele manifesta primeiro na eternidade e nunca na naturalidade. Você está aqui? E é interessante porque, olhando para todo esse cenário, nós entendemos de que, na verdade, que quando Deus libera uma palavra, Ele não está dizendo que isso só será criado à medida que eu ver alguma coisa, que eu tiver alguma coisa, mas à medida que eu receber no Espírito algo que Ele está me dizendo.
Até porque a bênção de Deus é uma manifestação onde Ele consegue se enquadrar num tempo de eternidade, onde as coisas já acontecem, onde as coisas já funcionam, onde as coisas já são reais. Muitas vezes, quando nós não sabemos como andar juntamente com a bênção de Deus, nós esperamos algo se manifestar, até que nós percamos o tempo da precisão das nossas palavras, esperando com que algo se manifeste. E é interessante que quando a gente começa a olhar aqui, você vai perceber e claramente você vai ver que quando nós falamos sobre a bênção de Deus, você percebe que é uma manifestação. E essa manifestação não é algo que acontece, ela não surge a partir do momento que você vê. Até porque a palavra manifestação, ela vem do termo no latim que significa manifestus. Que a tradução dela é tornar evidente algo que já existe no oculto. Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim: já existe. Traga ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus, Ele decidiu te abençoar, Ele não simplesmente te abençoa para que você saiba que Ele pode, mas Ele promete, Ele não só promete as bênçãos de Deus, Ele as manifesta. Por quê? Porque Ele olha para mim e para você como um rio e não como uma represa. E quando nós começamos a entender que as bênçãos de Deus são as manifestações ativas na vida dos filhos ou na natureza nova do homem, o espírito humano, ele decide corresponder à medida com que ele vai tendo entendimento da palavra. Por quê? Porque nem sempre ele vai saber como vai acontecer, quando vai acontecer, mas ele tem a expectativa de que algo que já está pronto, liberado para ele, venha. Eu não sei se você lembra, mas quando você olha ali a história, bem rapidinho, um pano de fundo, a história de Zacarias orando ali no templo, em Lucas capítulo 1, você vai perceber algo bem interessante, porque a Bíblia, ela retrata de que quando o anjo Gabriel responde à oração de Zacarias dentro do templo, ele disse: Zacarias, Deus, ele ouviu e respondeu às suas orações. Agora entenda uma coisa, a história de Zacarias começa quando ele começa a dizer: bendito seja o Deus. E veja que quando você começa a olhar a palavra bendito, e essa palavra bendito, biblicamente, ela é uma vulgata latina, que no grego significa bendictus, que tem a tradução de Deus, alguém que liberou uma palavra de algo já existente. É por isso que nós temos de cor e salteado aquele versículo de Efésios capítulo 1, versículo 3, que Paulo fala: olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Se você olhar esse versículo com cuidado, você vai perceber que a palavra nos abençoou, a conjugação verbal é de um acontecimento, algo que já se manifestou. O grande problema é que quando nós olhamos para a bênção de Deus, ela não se trata daquilo que eu faço, ela se trata daquilo que Ele libera. E quando nós começamos a nos relacionar com a bênção de Deus, a bênção de Deus, ela começa a nos levar para um tempo de aumento, a ponto de eu começar a perceber que tem alguém pavimentando o lugar onde eu vou pisar e preparando as coisas para que eu possa possuí-las. É por isso que quando a gente passa a olhar aqui alguns exemplos, e você vai ver em Lucas 1,13, diz assim: mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Veja que quando Deus, Ele responde algo para Zacarias, já tinham se passado pelo menos uns 30, 40 anos. Mas por que não se manifestou desde a primeira oração? Porque dentro do espaço, do tempo e da matéria, aquilo que você coloca diante de Deus, e você sabe como gerir aquilo que Deus Ele prometeu, o que se manifesta não é o que você declara, o que se manifesta é o que Ele declara sobre você. Por isso que quando nós começamos a olhar aqui algumas coisas que são bem interessantes quanto a esse assunto, você vai perceber que o processo da manifestação da bênção de Deus, ela não está autoligada ao que você está esperando que aconteça pela tua necessidade. Não começa por aí. O problema é que às vezes nós estamos esperando um aumento porque nós estamos precisando dele, quando na verdade a bênção de Deus, ela tem a condição de te levar a um nível de atmosfera, onde você começa a conectar-se com coisas que Deus, Ele já liberou na sua natureza, Ele já liberou no seu DNA. É por isso que quando você olha Paulo dizendo, bendito seja o Deus, ele está dizendo na vulgata latina no grego,
Deus é quem liberou uma palavra para que eu fosse abençoado. E nós estamos confundindo a bênção de Deus com algo que aconteceu. Não é errado. Não é errado dizer, quando o carro chega, você viu, Deus abençoou. Quando a casa sai, você viu, Deus abençoou. Nada disso é errado. Mas nada disso tem a ver com aquilo que você carrega. Porque o que você carrega é algo liberado por Deus. O que acontece materialmente é a consequência dos desejos do teu coração. É por isso que a bênção de Deus tem que ser seu servo e não seu dono. É por isso que a bênção de Deus, ela precisa encontrar em você domínio sobre as emoções, para que você não seja alguém que vai além do pensamento quando você precisa de uma matéria. Alô, quem está aqui? Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que você vê essa linguagem no Novo Testamento, bendito seja Deus, você vai perceber que o significado é: graças a Deus porque liberou uma palavra sobre a minha vida. E é exatamente isso que Zacarias fala em Lucas capítulo 1. Ele começa a liberar um cântico. E na verdade, às vezes nós perdemos mais tempo com as coisas que precisamos do que cantando. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você passa a olhar a atmosfera que Zacarias estava dentro do templo, a Bíblia diz que ele começa a dizer sobre Deus, ele começa a bem dizer a Deus, e na verdade aquilo é um cântico que Zacarias começa a expressar a Deus. Na verdade ele podia estar muito mais ligado a algo que ele estava esperando, colocando suas emoções envolvidas, colocando seus desejos, mas a Bíblia diz que diante do cântico dele, Deus responde uma oração. Deixa eu te dizer, nós temos muito mais tempo para poder se divertir do que se estressar. Uma vez que você começa a adorar ao Senhor, Deus começa a pegar aquilo e Ele começa a levar você para uma dimensão que as coisas vão começar a se manifestar, sem que a sua condição seja suficiente, sem que você tenha a porta aberta, sem que nada ainda tenha acontecido. Você tem um cântico dentro de você. Aleluia. Aleluia. É por isso que ninguém entende quando você sai cantando e o mundo está desabando. É por isso que as pessoas não entendem por que você está se divertindo no meio da pressão. E o grande problema é que quando você observa a pressão, o diabo toma a sua atenção, tira o seu louvor. E sabe que às vezes é mais fácil cantar do que chorar? Porque quando você começa a se colocar diante de um ambiente onde você canta a Deus, ou você expressa a Deus com a sua voz, com a letra que sai do seu coração, mal sabe você que palavras estão sendo geradas para que você tenha resultados sobrenaturais a ponto das suas emoções não conseguirem mais interferir no poder que está emanando diante daquela adoração. Sabe por quê? Porque quando você vê Paulo e Silas, a Bíblia diz, e começaram a salmodiar. Bendito seja o Senhor, bendito Senhor Deus, bendito seja. Deixa eu te dizer uma coisa, tem muito poder no bendito seja, porque quando você começa a entender que é uma expressão de adoração, Deus começa a liberar palavras que Ele se encarrega de confrontar aquilo que está se levantando contra você. Olhe para o seu irmão e diga assim: eu prefiro cantar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a bênção ela está muito mais atribuída a esse momento de reunião do que na condição. Lembra que o salmista Davi disse, se você puder abrir em Salmos 133. Cadê o povo da fé? Deixa eu ver aqui. Salmo 133 diz o quê? Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Do que ele está dizendo sobre o ajuntamento. E se você olhar aqui o final do versículo 3, você vai perceber que ele diz o seguinte: é nesse lugar, é dessa forma, é com esse procedimento que ele derrama as suas bênçãos. Deixa eu te dizer, por isso que a bênção não é o que você precisa, mas é o que você faz.
é como você se comporta, é o que você acredita, é o que você expressa, é o que você libera. Deixa eu te dizer, ele está dizendo aqui como o orvalho de Hermon e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção. Deixa eu te dizer, nunca é o que você faz, é o que você carrega. Nunca é o que você precisa, é o que você declara. Nunca é a sua perspectiva, mas é o que Deus está fazendo através da sua declaração. Veja que a Bíblia está dizendo, pois aí ele ordena a bênção. Por que os problemas têm que ficar daqui para fora? Porque nesse momento agora, nós vamos desfrutar de algo. Não, você não entendeu ainda. Quando você começa a desfrutar do momento como esse, tudo que você precisa tem alguém resolvendo. Tudo que você precisa tem alguém contatando aquilo. Por quê? Porque a Bíblia está sendo clara que o lugar da bênção é quando tem pessoas. Sabe de uma coisa? Eu queria que você pensasse agora no seu trabalho, no que você faz, no que você está precisando. Não é você quem precisa de resposta, mas são as respostas que precisam de você, porque quando você chega lá, elas vêm. Aleluia. Quando a gente decide andar na bênção de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, algumas estruturas começarão a sentir a pressão dos rios que fluem através de você. Por isso que Deus, quando nos abençoa, Ele conta conosco como rios e não como represas, porque o fluxo da bênção de Deus consegue chegar no lugar aonde o seu dinheiro não chega. O fluxo da bênção de Deus consegue atingir as metas que você ainda não tem. O fluxo da bênção de Deus consegue atrair as coisas mais inusitadas. Quantos abençoados temos aqui? Veja que a Bíblia diz, quando Salomão ele expressa em Eclesiastes 8:5, nós temos a mania, se assim posso dizer, de abreviar esse versículo. O coração do sábio discerne o tempo e o modo para todas as coisas, não é assim? O versículo começa assim: quem guarda as palavras do Senhor não experimentará nenhum mal, pois o coração do sábio discerne o tempo e o modo para todas as coisas. Quando nós começamos a entender que a bênção de Deus, ela é uma expressão de manifestação. O que você ainda não viu não é que não existe, você só traz a existência quando você manifesta. Porque a manifestação da bênção de Deus está completamente ligada ao homem, nunca às coisas que ele precisa. É por isso que quando você olha Provérbios 20:27, a Bíblia diz: o espírito humano é a lâmpada do Senhor, que ilumina o mais íntimo de todo o seu ser. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está precisando se conectar ao teu milagre, Deus está precisando se conectar a você. Porque o milagre que você precisa não vai ser encontrado antes dele encontrar o teu coração. Sabe por quê? Porque lá ele vai te dar a definição de como é você saber como vai acontecer. Por quê? Porque você vai começar a atrair. Ele precisa de um ponto de contato, ele precisa de alguém, ele precisa começar a influenciar alguém, para que esse alguém saiba como conduzir situações. Deixa eu te dizer, quando você anda no ambiente da bênção de Deus, você para de contar com o tempo, você para de contar com as suas condições. Por quê? Porque Ele está operando no lugar da eternidade. A Bíblia diz em Tiago 1,17: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos... Só confundi o versículo. Vocês perceberam? Não. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do alto do Pai das luzes, o qual não muda. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus não está querendo te abençoar só hoje. Se Ele não muda o que Ele fez ontem, Ele pode fazer hoje. O que Ele fez hoje, Ele pode fazer amanhã. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Um dos significados da palavra manifestar-se, que vem de manifestos, significa trazer à luz
as coisas existentes. O problema é que nós estamos clamando por resposta, e a resposta está na bênção, a bênção está em você. Para de ficar, meu Deus do céu, vou ter que falar, até porque eu carrego o ofício do profeta, para de ficar como um pedinte. Porque se você ficar sempre como um pedinte, você não descobre o poder que está em você. Você espera, mas não manifesta. Você conta, mas não libera. Deixa eu te dizer, à medida que você sabe que existe um fluxo divino de Deus dentro do teu espírito, existem coisas que vão começar a esperar uma manifestação que saia de alguém que carrega aquilo que Deus já projetou. A bênção de Deus é a projeção da qual Ele te deu, para que a multiplicação saiba de onde vem o governo. Foi por isso que Labão disse para Jacó, quando Jacó foi reivindicar essas coisas lá em Gênesis 32, o que ele disse? Olha, eu tenho sido abençoado por tua causa. Nem disse que foi por causa de Deus. É verdade. Agora, eu estou dizendo que Deus não abençoa? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus te abençoa para que a bênção de Deus em você se manifeste. Às vezes nós estamos esperando que Deus coloque as mãos sobre situações. Deus está esperando você liberar a palavra que abençoa as situações. Deixa eu te dizer, quanto mais eu espero por coisas que Deus já me deu, eu jamais vou saber que eu posso fazer aquilo que eu preciso. Por que eu estou dizendo isso, gente, nessa noite? Porque o propósito da bênção de Deus é fazer você se conectar com algo que Ele já manifestou. E às vezes eu estou sentando numa cadeira da espera, como alguém passivo, como alguém que não sabe como manifestar, como alguém que não sabe o que tem, o que carrega. Deixa eu te dizer, se você é alguém abençoado, já existe uma palavra sobre você. Não faria sentido o anjo Gabriel dizer para Zacarias, as suas orações foram atendidas. Mas o filho não nasceu no dia seguinte. Então como é que eu posso saber que as minhas orações foram atendidas? Quando você começa a passar pelo crivo da confiança, daquilo que você sabe que Deus já liberou. É melhor eu gerar a consciência de crer em algo para fazer, do que gerar a consciência de ter que pagar o preço por uma coisa que não se fez. E sabe qual que é o propósito disso tudo? É que às vezes nós estamos esperando o tempo de Deus, aleluia. E sabe que para algumas coisas o tempo de Deus é questão de você começar a gerar a expectativa no lugar onde Deus se manifesta. E o lugar que Ele se manifesta se chama filhos. Eu acho que você não entendeu ainda. Porque quando Paulo fala em Efésios 1:3, bendito seja o Deus, ele está dizendo, aquele que liberou uma palavra na eternidade. Todas as vezes que você bendiz o nome do Senhor, você está entrando num tempo onde a eternidade começa a te chamar para um convívio de coisas que na verdade já foram liberadas por alguém que tem o começo, o meio, o fim e o futuro de todas as coisas. Quando nós começamos a adiar isso com as nossas palavras e posturas, a gente acaba desconhecendo que Deus ele tem controle até de coisas que eu ainda não sei. Sabe que Deus não está nos querendo ver como desconhecidos? E eu não estou aqui barateando o Evangelho. Até porque o Evangelho se torna barato quando eu não pratico. Mas à medida que eu começo a olhar aqui, o que a gente olha aqui para alguns cenários, e a Bíblia disse aqui, Deus disse a Abraão, abençoar-te-ei, e tu serás uma bênção. Ele não estava dizendo, olha, eu vou me surpreender quando começar algo na sua vida, Abraão. Não era isso. Abraão, no tempo Cronos, que é o tempo cronológico, ele ia descobrir diante das coisas naturais. Mas Deus estava vendo ele se apropriando de coisas que já na eternidade já aconteciam. É por isso que Deus não muda.
É por isso que não há sombra e nem variação. Por que a Bíblia diz que Ele não muda? Por que Ele é imutável? Porque Ele não precisa se manifestar o tempo todo, uma vez que Ele deixou uma palavra. A palavra é suficiente para fazer você ser ligado a um destino, a um lugar onde o rompimento, as coisas que você precisam, já estão prontas lá te esperando para você começar a possuí-las. E sabe de uma coisa interessante? É que às vezes nós esperamos com que as coisas em primeiro lugar venham como resposta. Quem dá resposta para as coisas é a palavra. E nós estamos esperando Deus contatar as coisas que eu preciso. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se você lembra, eu lembrei disso agora. Lá em Daniel capítulo 6, você vai perceber. Quando o rei estava querendo lançar Daniel ali na cova, ele disse: eu o lançarei, mas o teu Deus te livrará. Ele disse: eu vou, mas não vou. O problema é que às vezes nós estamos tão acostumados a viver num ambiente natural que quando algo espiritual acontece a gente se surpreende. O problema não é que Deus não nos surpreende, o problema é viver sempre nas coisas naturais. Porque quando as coisas espirituais se manifestam, aquilo se torna algo desconhecido. Você está muito quieto. Por que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque é muito fácil a gente se surpreender com as coisas que a gente tem contato natural. Uma má notícia, algo que não aconteceu, algo que eu planejei e não se manifestou. É mais fácil a gente se abalar com isso. Por quê? Porque tem sentimento que se envolve, então a sua carne, ela sente. Mas quando você começa a liberar pelo Espírito uma palavra, mas quando você começa a se contatar com uma palavra de Deus, você não está entrando para guerrear, você está entrando para vencer. E há uma grande diferença nisso. Porque você entra num lugar que Deus, Ele se torna conhecido. Mas Deus só poderá se tornar conhecido uma vez que Ele encontrar alguém para começar a combater. Começar a reagir, começar a crer, começar a bendizer. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque na eternidade, Deus, Ele não costuma ver um filho perdendo. O problema é que quando nós não estamos andando diante da bênção de Deus, a nossa carne, ela vai começar a se acostumar a sempre criar expectativa em uma resposta natural. Sabe que quando Zacarias disse, bendito seja Deus, estava longe dele ser pai. Mas por que ele teve essa reação em Deus? Só porque ele queria o filho? De jeito nenhum. É porque ele estava expressando a sua confiança em alguém que poderia trazer aquilo que ele não tinha. E sabe que quando chega dentro de uma maturidade espiritual que a gente começa a entender as coisas que Deus está fazendo, você começa a saber que quem vai te dar resposta para tudo isso é quem você carrega. Veja no versículo 13 de Lucas 1, ele diz assim: mas o anjo do Senhor disse, Zacarias, não tenha medo. Sua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e porás o nome dele de João. Veja. Sentimentalmente falando, era mais fácil ele começar a pensar numa saída do que numa promessa. E naquele tempo, no costume judaico, as mulheres que não engravidavam era como se fossem rejeitadas por Deus. Era assim que eles pensavam. Era uma vergonha, inclusive. O problema é que às vezes ficar com uma palavra vai te custar o preço, se assim eu posso dizer, de você se manter num lugar que Deus prometeu algo. Mas sabe que quando você se mantém no lugar que Deus prometeu algo e nada acontece, vai lhe custar o preço de você começar a assumir o controle das suas emoções, para que você não corra para um plano B. E sabe que para eu e você vivermos esse extraordinário de Deus,
a gente vai precisar começar a conhecer o poder que nos move. Para que quando os nossos olhos não enxergarem algo que eu estou crendo e confessando, eu permanecer naquele lugar. É exatamente isso que Tiago diz em Tiago capítulo 1. Ele diz exatamente sobre as bases da confiança que você tem na palavra. E sabe por que Tiago fala muito sobre isso? Porque o que mais me impressiona é que a Bíblia fala sobre ser maduro. E o maduro não é conhecido pelo conhecimento, e sim pela experiência. Por que eu estou dizendo isso? Ele diz algo em Tiago capítulo 1. Ele diz algo interessante. Ele diz assim: peça porém com fé e nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense que tal homem que receberá alguma coisa de Deus. Veja que não é o seu adversário que tranca a torneira. É onde você está embasando a sua confiança. Nem depende do diabo, nem do que você tem, nem dos seus recursos, nem do que você pode naturalmente, nem da sua capacidade natural. Depende de como você se relaciona com a bênção que você carrega. Ministério de Música, subam por gentileza. Por que eu estou dizendo isso? Porque à medida que eu começo a me envolver debaixo dessa manifestação da bênção de Deus, agora uma coisa que todo mundo gosta, de repente, o de repente de Deus. Mas Deus nunca derrama de repente para alguém que não tem semente. E às vezes será mais necessário você contar com o que você não vê do que com aquilo que você vê. Porque você pode acabar despertando uma maturidade de você começar a perceber que aquele momento que está calado é porque você vai começar a ouvir um ruído. Quando a gente começa a andar debaixo dessa manifestação, nossas emoções não vão nem querer fazer questão de se envolver em coisas que já saíram da nossa capacidade. E sabe como eu começo a operar nisso? Sabe quando isso acontece? Quando eu decido esperar com que a palavra que Deus liberou sobre mim, ela tenha a capacidade de invadir o tempo da minha espera. E às vezes nós estamos esperando com que milagres venham através de sinais. Eu não espero um sinal ir à minha frente, eu libero eles. A Bíblia diz que os sinais seguem os que creem. O grande problema é que quando a gente acaba não assumindo a posição de estar em Deus, a gente não consegue fazer dimensão do que vai acontecer. E aí tudo que se move são as nossas manifestações. Nada está acontecendo, a economia não está boa, clientes não estão vindo. Na verdade não é isso. É que para cada manifestação de Deus, há uma especialidade que Ele derrama no seu coração. Que é você permanecer naquilo que Ele disse. Porque quando a gente permanece naquilo que Ele disse, nós nos tornamos aptos em começar a ver as coisas se desempenharem para um lugar onde ainda não é conhecido. Você aumenta, você cresce, você expande, você começa a ficar cada vez mais robustecido. Você começa a fazer questão de entender que nada é pelo que você faz, e sim pelo que você carrega. Por isso que o coração do sábio, como Salomão disse, eu fiz o comentário, diz que ele discerne. E a palavra discernir vem do termo no hebraico chamado iada, que o significado dela é alguém que vai ser experimentado no momento da pressão. Quando todas as coisas estão nos pressionando e você está contando com a única coisa que te move, uma palavra, uma percepção no espírito. E sabe que isso não tem a ver com merecimento, mas isso tem a ver com natureza.
porque dentro da sua natureza estima-se que tudo já foi derramado lá. Por isso que minha mente precisa galgar momentos que vão fazer com que ela vai se adequando a um lugar de manifestação. Para quê? Para que ela se equipare a isso, para ela estar pronta para começar a perceber, receber, se manifestar. Deixa eu te dizer, vai começar sim a passar pelo seu intelecto, mas não é lá que vai se manifestar, será no teu espírito. E quando começar a cair no coração, no espírito, haverá uma palavra, haverá uma resposta, haverá uma direção. Deus vai começar a liberar um fluxo divino que vai até o teu futuro, que vai até a impossibilidade e vai começar a trazer para os teus olhos. É tempo de crescer, é tempo de aumentar, é tempo de começar a ver as coisas se manifestando. Eu não sei você, mas toda vez que eu começo a pensar nisso, é como se Deus começasse a nos provocar a pisar uma fase adiante, a crer um pouco mais, a confiar um pouco mais. Porque quando você sai da fase anterior, significa que lá já não é mais o teu lugar. Você precisa ver mais, você vai ver as coisas acontecerem, você vai começar a se deparar com coisas que as pessoas disseram que não ia ser provável para você. Tudo começa a fazer sentido. Você para e pensa que tem uma palavra na eternidade, só esperando você se posicionar nela. Oh! É tempo de chuva, meu irmão. É tempo das coisas começarem a nos encontrar, para que você consiga ver algo que já estava manifesto, algo que já era existente. Manifestar-se, manifestos. Alguém que pode trazer à evidência aquilo que está oculto. Aleluia. Por isso que Jesus disse: se permanecerdes em mim, as minhas palavras em vocês, pedireis o que quiseres e vos será feito. Deus não está preocupado com o tanto de problema que você tem, por mais que isso pareça ser agressivo. Mas Ele não está preocupado com isso. Ele nunca vai medir mais esforços para uma área do que para outra. Você não entendeu isso? Ele não vai medir força com um problema que foi maior ou menor do que um mês ou outro. Ele sempre te coloca numa temperatura, Ele sempre te coloca numa manifestação. E quando Ele te encontra lá, quando Ele te encontra no meio daquela pressão, e muitas vezes você está lá bendizendo o nome dEle, como Paulo e Silas fizeram. Sabe que as resistências, as intimidações, ou qualquer outra coisa que está se levantando contra você, não vai conseguir suportar a sua adoração. Não vai conseguir suportar as suas palavras. Não vai conseguir suportar as suas mãos levantadas. Pare de dar ibope para o problema. Comece a entrar no fluxo da manifestação de Deus. É tempo de festa. É tempo de comemorar aquilo que Ele já fez. Ele não vai fazer. Ele já fez. Ele já fez. Ele já fez. Ele já fez. Aceita, aceita, aceita. Ele já fez, Ele já fez, Ele já fez. Ele já fez, já aconteceu. No mundo do Espírito já se manifestou. Não troque a condição
expectativa. Fran, ele já fez. Fran, ele já fez. Não precisa mais ficar clamando, ele já fez, Fran. Ele já fez. Eu preciso liberar uma palavra sobre uma pessoa que está doente aqui. Ele já fez. Já aconteceu, já existe, já se manifestou. Bendito seja Deus, ou seja, bendito aquele que já liberou. Pare de gerar expectativas em ambientes naturais. Vá para o fluxo da bênção. Se mova lá. Eu quero esses últimos minutos agora aproveitar esse ambiente para você começar a olhar com o outro olho que você tem, que é o olho da fé. Por isso que Labão, quando olha para Jacó, disse: o Senhor me abençoou por sua causa. Por que ele disse isso? Porque está sobre você o que ele faz. Você não entendeu? Você não entendeu? Está sobre você que está aí. Está sobre você, Fé e Graça. Está sobre você, Duartina. Está sobre você, São Paulo. Está sobre você. Está sobre você. Está sobre você. Está sobre você.